Juros compostos são a oitava maravilha do mundo e a maior e mais poderosa força do universo. Essa frase foi atribuída, atribuída a Einstein, supostamente a Einstein, certo? Mas ela é verdade. Sem dúvida nenhuma, os juros compostos é a maior força do universo e é algo avassalador. Então, viver de renda é uma coisa extremamente saudável, vamos dizer assim, almejável e é muito possível. Então, investidores, eles menosprezam o poder dos juros compostos. Existem investidores que menosprezam o poder dos juros compostos. E viver de renda é possível. Eu quero convidar você a vir viver de renda também, certo? Agora, em primeiro lugar, o que são juros compostos? O que são juros compostos? São os chamados juros sobre juros. Você investe hoje, são os juros que sobre o capital, amanhã eles são juros hoje. Então você investiu, aí você tem juros hoje. Amanhã esses juros se tornam capital, onde em cima deles vão incidir novos juros e assim sucessivamente, né? Então eu diria assim, olha, são os juros que se acumulam sobre o capital principal e também sobre os juros já acumulados em um investimento, entendeu? Ó, você investiu, aí tem juro. Aí vem o outro juro e incide sobre o capital principal mais os juros que você obteve no período anterior. Então, isso chama-se juros compostos e é o grande milagre da bola de neve. Explicando como funciona, chama-se efeito multiplicador exponencial. Longo prazo traz grandes benefícios. Os juros compostos só acontecem no longo prazo. Se você ficar mexendo no dinheiro, ele não vai ter o efeito dos juros compostos, certo? Você tem que deixar o dinheiro lá e os juros que você tiver tem que ficar lá como capital. Agora, como ser beneficiado desses juros compostos? Então, reinvestindo os dividendos. Então, por exemplo, você comprou uma ação, aí você pega essa ação e deixa lá. Aí, quando a empresa pagar os dividendos, os juros sobre capital próprio, vai pagar o dinheiro lá, vai cair na sua conta. Você não pode gastar esse dinheiro tem que voltar e virar novas ações, para que produzam mais dividendos e que se tornam mais ações e assim sucessivamente você vai obter o efeito dos juros compostos. Adotando a filosofia buy and hold, que você pega e segura, guarda, e vai fazendo com que a valorização das suas ações aconteça e você foca no longo prazo para ter uma carteira de investimentos que você possa viver futuramente da renda desses investimentos. Já pensando assim, ó, se você tem 5 mil de despesa, você tem que ter uma renda de pelo menos uns 10 para você obter dinheiro suficiente para continuar fazendo aporte, né? Porque o milagre dos juros compostos só vem disso, tá? Então, buy and hold e reinvestimento de dividendos, ok? Terceiro lugar, qual é a terceira consideração que eu tenho para fazer? Exemplos de efeitos dos juros compostos através de reinvestimento. Primeiro, Taesa é uma grande empresa, tá? Mas olha só, o investidor comprou R$100 em Taesa em 2006. Hoje, esses R$100, ele teria o quê? Se ele tivesse comprado R$100 em 2006? R$1.000 acumulados sem mais aportes, só com reinvestimento, ok? Se ele não aportasse mais nada, ele gastou R$100 em Taesa em 2006, só reinvestindo dividendos, ele teria R$1.000 hoje, tá? Que é o equivalente a 900% no período. Olha só que fantástico. Ele investiu só R$100 em 2006, nós estamos, são 14 anos. Ele reinvestindo esses dividendos, ele teria 900% a mais, que seria R$1.000. O CDI bruto, em torno de 200% no período que a gente está falando, né, é o que ele teria se ele tivesse investido em CDI.
O índice Bovespa, que é o Ibovespa, ele teria cerca de 70% desse valor, se ele não tivesse reinvestido. Agora, com o reinvestimento, o aumento de capital chega a 900%. Isso é em Taesa. O resultado é proveniente do reinvestimento. Isso é para mostrar para você que o reinvestimento é necessário e ele é altamente lucrativo, né? Reinvestir os dividendos teria gerado algo em torno de 200% maior que se ele não tivesse reinvestido. É mais ou menos isso, 200% a mais. O exemplo segundo que eu tenho aqui é da Ambev. Se um determinado investidor investisse R$100 em Ambev há cerca de 22 anos atrás, sem outros novos aportes, apenas reinvestindo os seus dividendos provenientes de Ambev, hoje ele teria cerca de R$22 mil. Olha só, ele investiu R$100, ele teria 22 mil. São 200 vezes o capital inicial. Reinvestir é a chave. Agora, sem reinvestir, esse mesmo investidor que tivesse investido R$100 em Ambev há 22 anos atrás, ele teria só 97 vezes mais. Olha só a diferença, de 97 para 220. Então, a conclusão que a gente tira disso aqui é o que eu quero dizer. O que eu quero dizer é a conclusão que a gente tira. Fundamental é reinvestir dividendos. Você tem que pensar nos duas coisas importantes: aportes mensais, que vai fortalecer o seu investimento, e reinvestimento dos dividendos provenientes desses investimentos. Os resultados no longo prazo serão fantásticos. Reinvestir todos os proventos gera o efeito chamado juros compostos, a bola de neve, o acúmulo de patrimônio, o enriquecimento. E não mexer nos investimentos diminui o tempo. Então você tem duas coisas para fazer: investimentos mensais e reinvestimento dos dividendos com bastante critério e sistematizando, ok? Tem que sistematizar os reinvestimentos. Então, o tempo vai fazer você aumentar o seu patrimônio, beleza? Se você não é inscrito no canal, faz a sua inscrição. Esse é o canal Dinheiro e Companhia, meu nome é William Cruz, obrigado por estar aqui até agora, tá bom? E até o próximo vídeo.